Abençoados e abençoadas, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez felizes nesse lugar que Deus nos deu para ministrar a palavra. E você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, você também é muito bem-vindo. Há muita especulação em relação à minha mudança, do sistema religioso, sistema denominacional que eu servi há tantos anos, e eu não tenho problema nenhum. Eu não estou mal da cabeça, muito pelo contrário, estou reinando em vida, feliz da vida, com o Senhor Jesus, o ressuscitado, e crendo no que diz a Bíblia, a verdade. Nós não podemos ir contra a verdade. E você, bem-aventurado, para você hoje será a melhor noite para você, que nós estaremos aclarando, explicando para você, biblicamente, o que é o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus, do Senhor Jesus, que foi entregue a Paulo. Esse evangelho foi entregue ao apóstolo Paulo. Jesus, no corpo de carne, ele entregou, ele escolheu 12 como judeu: Jesus de Nazaré, Jesus de carne, filho de Maria, filho de José. Então, os 3 anos que ele passou lá em Israel, por ser um cidadão judeu, ele cumpriu toda a lei. Mas havia um propósito, dele ir para a cruz, de morrer na cruz, da forma que morreu, isso é verdade, com um propósito. Qual foi o propósito? Na verdade não foi um, foram alguns propósitos. O primeiro propósito foi de aniquilar, de destruir a ideia, a forma, a maneira como a humanidade encarou a ideia do diabo. Essa questão do diabo ela é muito interessante, porque no Velho Testamento não existe em nenhum lugar do Velho Testamento alguém que tenha expulsado um único demônio. Então não havia demônio. Será que não existia diabo? Esse diabo é novo? O Velho Testamento não fala. Aí você pode até questionar, inclusive alguns vídeos atrás, nós já falamos sobre isso, aquela situação lá do Jardim do Éden, em que a serpente enganou a Eva. Nós vemos ali uma manifestação do mal. Então, por causa do delito de Adão, o pecado de Adão, o Senhor Jesus na cruz, ele teve alguns propósitos, como eu disse. O primeiro dele foi de aniquilar o diabo. Ele acabou, ele destruiu, ele está morto. Aí você fala assim, pô, mas o diabo não existe? Não, deixou de existir, porque ele foi aniquilado, e aniquilar significa acabar, destruir. E aonde está isso na Bíblia? Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Diz a Bíblia lá categoricamente que o Senhor Jesus, ele destruiu o diabo. E o pecado? Eu sou pecador. Você foi pecador. Ou melhor, Adão, o delito de Adão, ele trouxe uma ruptura, ele trouxe uma divisão muito grande em relação a Deus. E todos nós pagamos por isso. Mas ele também, Jesus, o Senhor, ele morreu por nossos pecados, morreu pelos meus e pelos teus. Aí você fala assim, mas pastor, por que então as igrejas pregam o diabo e tudo? Porque eles estão cegos, outros sabem que não existe, mas estão insistindo nesse tema. Por quê? Porque é para tirar dinheiro. Porque se não tiver diabo, não tem dinheiro na igreja. Se não tiver pecado, ninguém vai perder a graça. Só que tem muita gente que esquece que essa nossa natureza humana, ela é má, ela é viciada, ela é corrupta, e é essa natureza humana que precisa de cuidado. Então, Jesus, quando teve aquele encontro com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí você me pergunta assim, então o que eu devo fazer? Você deve ter a leitura espiritual de que você é uma nova criatura em Cristo. Aquela velha criatura, aquela natureza velha, natureza antiga, que você vivia segundo o primeiro pacto, essa tem que ser dissolvida, ela tem que ser tirada de você. Ou seja, está aqui, você precisa mudar os seus pensamentos. E olha que esse sentimento religioso que você nutre, que você alimenta, tem te impedido muito de receber as coisas de Deus. Quantas pessoas estão vivendo aí um inferno, um problema? Eu não estou dizendo que o inferno seja algo que produz fogo, não, estou dizendo o inferno que a carne, que a natureza humana faz, e nós transferimos esses problemas para o diabo. Então existem problemas de ordem natural, muitos, tanto que há uma relação de 18 situações, manifestações que a carne promove.
Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso do 16 até o 21, falando as obras da carne que são conhecidas: fornicação, adultério, né, mentira, feitiçaria, glutonaria, um montão de coisa, tudo está ali. O que é isso? É a natureza que produz. Agora, você vivendo o novo de Deus, você não tem que dar mais valor ou atenção para a tua natureza humana. Você deve mudar de prisma, você deve mudar de visão, você deve mudar de foco. E essa mudança de foco significa conhecer o Evangelho da graça, e é isso que nós estamos propondo para você hoje. Então, a amada que está aqui presente, nós vamos abrir, como disse, em Mateus, livro histórico de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, lembrando que Jesus, aqui em carne, Jesus de Nazaré, ele falou sobre o reino. E todos nós sabemos que os primeiros capítulos do livro histórico de Mateus traz a constituição desse reino que Jesus de Nazaré, o Senhor, ele havia dito. Então, se nós precisamos de uma constituição e de um governo, está aí uma boa pedida para você que está nos acompanhando pelo YouTube, né, aprender isso. A Constituição. Não existe nenhum governo na Terra que não tenha uma Constituição. Nós temos a nossa Constituição aqui no Brasil, os Estados Unidos têm lá o dele, e outros países também, a forma de governo, e a Bíblia também fala desse governo de Deus, o governo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, inaugurou ali na sua ressurreição. Então, Mateus, capítulo de número 6, no verso 33, todos nós, Mateus 6, 33, tem, Mateus 6, versículo 33 diz assim, vou pegar aqui o óculos, vou sentar, vamos ler com cuidado o que diz a palavra. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele dará todas as coisas. Em outras versões diz: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, o Senhor, Ele está fazendo um apelo para que as pessoas busquem em primeiro lugar, ou seja, priorizem na sua vida, buscar o quê? O reino. Mas como é que eu busco esse reino? Quais são os ingredientes? Quais são os mecanismos? Qual é a receita? O que eu devo fazer para alcançar esse reino? O reino que eu preciso buscar, ele vai vir a mim pelo volume de orações que eu fizer, pela renúncia, por abrir mão da minha natureza carnal. De que forma eu posso alcançar esse reino? Então, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Que reino é esse? Será que é um reino fantasioso? É um reino que as histórias de quadrinho ou o cinema possa produzir? Uma mente humana possa alcançar, né, ou vislumbrar o que significa esse reino? Você já reparou que a natureza que Deus criou, ela é bela, é maravilhosa. As flores, o campo, as águas, os mares, né? A vida nos oceanos, enfim, é muito bonito isso, é muito legal, muito gratificante saber que Deus fez tudo isso para o nosso deleite. Só que isso foi, de alguma forma, negligenciado por Adão. Mas quando Deus ele promove algo, ele não vai deixar de cumprir. A palavra dele vai sempre prevalecer. E aí então cabe a nós entendermos que a vontade de Deus, né, que é soberana, ela vai prevalecer sempre. Então o Senhor Jesus aqui, Jesus de Nazaré, que veio nesse véu de carne, ele esteve conosco nessa terra, morreu para reconciliar todos nós com Deus. Porque se o reino de Deus é vindo a nós, eu não acredito que esse reino possa existir diabo. Imagina você viver no sistema de governo de Deus, de Jesus,
E o diabo de vez em quando vem fazer uma arruaça, o pecado, o engano. E aí, como é que seria essa nossa convivência? Aí você, de repente, está pensando, não, pastor, só que esse reino é para ser alcançado depois que morrer. Ou depois que morre. Então, se é depois que morre, por que Jesus disse, venha a nós o teu reino? Não entendi, não tem sentido isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Não entendi. Se a vontade de Deus é feita no céu, ela também tem que ser feita onde? Na terra. Mas essa vontade, aí muitas pessoas têm dificuldade de entender que essa vontade de Deus na terra é relacionada diretamente ao reino, ao governo, ao sistema de governo que ele inaugurou. Então, nós estamos dando início a essa palavra usando esse texto de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz que nós devemos buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. E as demais coisas vos serão o quê? E se nós lermos o texto anterior, nós vemos Jesus dizendo que há uma preocupação do ser humano em querer manter a sua sobrevivência, que é comendo, bebendo, vestindo, não é? Então, essas necessidades fundamentais, nós precisamos, claro, alcançar pelo trabalho, né? Pelo esforço, pelo estudo. Isso todo ser humano tem o direito de ter e de conquistar o seu espaço e a sua sobrevivência nessa terra, trabalhando, conquistando. Mas, independente desse tempo que nós gastamos trabalhando para nos mantermos vivos e manter a família, Jesus está dizendo que nós precisamos primeiro buscar o reino. Então, a prioridade 00 é a busca do reino. Nós não devemos ficar focados no trabalho, porque há muitas pessoas que são escravas do trabalho. Pessoas que trabalham demais e não têm tempo de viver de nada. E aí é que está o problema. Porque quando a pessoa não congrega e não recebe de Deus esse entendimento, ela vai ter o trabalho. Mas o que adianta ter trabalho, dinheiro e não ter saúde? O que adianta a pessoa conquistar e não conhecer nada de Deus? Então nós precisamos de buscar esse conhecimento, essa verdade do Evangelho. Um outro ponto também que eu falei na semana passada, que é interessante nós continuarmos falando, é quando Jesus ele foi crucificado, né? Vamos lá para Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 23, 21, deixa eu ver aqui. Nós vamos ler algo muito interessante, que na crucificação haviam dois delinquentes, duas pessoas que foram também condenadas à morte de cruz. E a lei local, as leis, no caso, eles acharam por bem de crucificar, né, esses dois delinquentes. Nós não sabemos qual foi, assim, a fundo o delito, mas foi algo que comprometeu e nos levou àquela dura pena de morte de cruz. Então, no capítulo 23, vamos abrir a Bíblia. Capítulo 23, verso 42 e o 43. Diz: Então disse Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Ou lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo aonde? No paraíso. Então, minha gente, reino e paraíso são coisas distintas, são diferentes. Reino é uma coisa, paraíso é outra. Reino é governo, paraíso é deleite. Então, nós precisamos entender isso, porque o sistema religioso confunde. Porque se você ler cuidadosamente, você vai ver que o ladrão
ele pede algo para Jesus e Jesus responde outra coisa. Por que Jesus não falou para ele que estaria com ele no reino, ou faria parte do reino? Bem, então nós precisamos entender isso. E eu já vou adiantar aqui o seguinte, que reino de Deus é para ser vivido. É aqui, é na terra, é aqui embaixo, não é? A festa do reino é para ser vivida aqui e não lá. Tá? Então, se o reino de Deus chegou a mim e eu estou vivendo no inferno, tem alguma coisa errada. E tem mesmo. Então nós precisamos aprender com a palavra o que significa esse reino. É possível eu viver neste mundo reinando? Sim, é possível sim viver neste mundo reinando, conforme o próprio apóstolo Paulo deixou escrito. Depois nós vamos ler esse texto, tá certo? Então vamos para frente. Lucas, ainda, capítulo de número 17, livro histórico de Lucas. Dos 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Lucas ele foi o mais fiel aos seus escritos. E diga-se de passagem que Lucas foi quem? Discípulo de quem? De Paulo. Lucas ele não foi apóstolo de Jesus. Lucas ele foi discípulo de Paulo. Então você vê a qualidade, né, a riqueza que tem no Evangelho de Lucas, que é diferente do Evangelho de Marcos, de Mateus, Marcos e de João. O Evangelho de Lucas ele é tremendo. Uma coisa aqui interessante que muita gente não sabe. Por exemplo, o livro de Mateus fala que o endemoniado gadareno era quantos? 1. E no de Marcos, diz quantos? 2. Então a confusão está feita aí. Nós precisamos ler com cuidado. Mesmo porque nós sabemos que Pedro, Tiago e João, eles continuaram judeus. Você sabia, Renato? Continuaram judeus. Eles não mudaram. Eles continuaram judeus. Eles continuaram obedecendo a lei. Tá? E a Bíblia diz que o fim da lei é quem? É Cristo. Então, para você ver que há uma cegueira espiritual que paira hoje sobre a humanidade, isso já há muitos anos, que até hoje o judeu ele não aceita ou não aceitou o quê? A divindade de Jesus. Então, a religião muçulmana, muitas outras religiões aí, não aceitam. Por quê? Porque é algo que tem que ser revisto, tem que ser buscado, tem que ser lido e com muita pesquisa para chegar a esse entendimento que Jesus de Nazaré, o Senhor, ele passou por esse mundo num corpo de carne e num corpo judeu. Tá? Então, para nós que vivemos o Evangelho da Graça, o que interessa não é o Senhor, o Jesus carne, é o Jesus ressuscitado. E essa dificuldade tem assim, dificultado muito, né? A dificuldade tem dificultado muitas pessoas de terem esse entendimento. E aí onde está também muito o sofrimento das pessoas. Então vamos para Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Versículo 21. Vamos ler o 20, né? E o 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Olha só. Está escrito isso aí, não tá? Alguns fariseus perguntaram quando que ia chegar. Então, Renato, aqui, por favor, chamar a atenção. Se os fariseus estavam perguntando quando iria chegar, porque o reino que de fato estava por vir. Deu para entender isso ou não? Poxa, se o reino está por vir, então significa que eu vou ver, que eu vou viver, que eu vou conhecer, vou ter informação do conteúdo desse governo. Correto? Então, o reino não tem nada a ver em vivê-lo depois da morte. Não. Quem entendeu?
O reino de Deus é para ser vivido e praticado em vida. Caramba, se eu tenho essa informação que o reino de Deus é chegado e que tem tudo de bom, eu tenho que mergulhar nisso aí. Mas o que impede das pessoas mergulharem e conhecerem o reino? A utopia da religião, o sentimento religioso. E cada dia que passa a coisa está mais complicada. Você abre aí na internet as igrejas neopentecostais, absurdos, coisas assim terríveis que as pessoas estão praticando como sendo fazendo para Deus. Na verdade não é. Uma coisa que é muito praticada no meio pentecostal, porque eu fui pentecostal também. Eu conheço bem, mesmo porque eu até escrevi um livro, né? Está aqui um livro, Ecos do Monte, conta a minha experiência de monte. Então eu não estou falando de algo que alguém me falou, estou falando de algo que eu vivi, certo? Então há muita coisa errada acontecendo no meio do Evangelho. E o ponto que eu quero salientar agora é a questão da santificação. Carne se santifica? Não. Carne se santifica? Não. Aí eles pegam aquele texto lá de Hebreus 4:12 e diz que sem santificação ninguém verá o quê? O Senhor. Só que essa santificação não é carne, porque a carne não é do céu. É ou não? Não. Diz a Bíblia que nem carne nem sangue entra no reino. Não entra. Só que o reino está aqui na terra. Então, poxa, se carne e sangue não entra, minha alma que vai entrar, não. É o teu espírito. Só que esse espírito está aí dentro de você. Então, o Espírito Santo de Deus, no nosso espírito, inclusive Paulo vem falando que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos de quê? Filhos de Deus. Então, há uma confirmação. Há uma palavra que diz que o Espírito de Deus comunica, fala com o nosso espírito. Vai falar com a tua carne? Nunca. Então o Espírito nunca vai falar com carne. Carne e Espírito não se misturam. Paulo em Gálatas vem falando que há uma oposição entre a carne e o quê? O Espírito. É a carne e a alma? Não. Porque nós somos um corpo almático. Certo? Mas há um espírito, que esse espírito quem deu foi Deus. E há pessoas que não conseguem ativar esse espírito, porque a informação, a pessoa não deu abertura para que a palavra entrasse, a luz entrasse. Então quando a luz do Evangelho da Graça entra, ativa o espírito e a pessoa então, ela já tem a porta aberta para entender esse reino. Em relação à ceia, Paulo vem falando lá em 1 Coríntios capítulo 13, 11, né? A partir do verso 23, quando ele pega o elemento, o pão e o vinho, e ele diz: este é o meu corpo, que é o quê? Partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então quando Jesus de Nazaré, ele em um corpo de carne, né? Ele disse que o pão representaria a sua carne, certo? Significa que o partir da carne, para nós que temos esse entendimento, era de penetrar essa carne de Jesus e ver o que? O Espírito, Deus presente. Então nós não temos que olhar para Jesus de Nazaré, o Jesus carne, Jesus crucificado, de cabelos grandes, de olhos azuis, isso é tudo conversa. Porque ele não está mais naquele véu. Ele ressuscitou. Amém? Amém. Então, a ressurreição de Jesus, ela é de suma importância para que nós tenhamos o conhecimento da posição que temos. Então, tudo da cruz para trás, para nós, tem valor histórico. Mas a nível de fé, não. Agora, da ressurreição para frente, aí é tudo de bom. Então, esse reino de Deus, ele só tem validação quando nós temos esse entendimento que isso foi inaugurado com a ressurreição de Jesus, tá? Então eu falei aqui em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Isso está claro. Eu
Vamos agora para o versículo 20, 21, né? Lucas capítulo 17, versículo 21, que diz assim: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa o quê? Ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de nós, ou entre vós. Está aí, né? Tem algumas Bíblias que diz isso. Então, ó, olha aqui para mim, por favor, vocês que estão aqui, você que está me assistindo aí pelo YouTube. O reino de Deus, o lugar dele não é no exterior. O lugar do reino de Deus não é nesse corpo almático, não é um sentimento religioso, não é uma fé produzida em laboratórios de teologia. Esse reino de Deus, ele tem um lugar no nosso espírito. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus está em vós, significa dizer que o reino de Deus está no nosso espírito. E nós precisamos conhecer desse reino. Amém? Vamos para Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1. Colossenses. Versículo 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o quê? O universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como o quê? No céu. Quem leu isso aí? Está assim escrito ou não? Vou ler de novo. Versão diferente. Tá, mas pode ir. Vamos ler aí. Alguém, por favor, leia. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as coisas que estão nos céus. Viu lá? Reconciliasse. Ou seja, Deus, pela morte de Jesus na cruz, ele reconciliou o quê? Alguma coisa? Não. Diz a Bíblia que ele reconciliou o quê? Todas as coisas. Todas as coisas significa o quê? Todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão o quê? No céu. E aí você entende, então, a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como o quê? No céu. Então, a morte de Jesus, ele trouxe, ele reconciliou céu e terra. Pô, aí você fala assim, pô, pastor, então eu posso provar e desfrutar desse reino de Deus? Sim. Pô, mas o mundo está um caos. Diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, no mal. E como é que eu posso viver, como é que eu posso reinar, como é que eu posso desfrutar esse reino de Deus nessa terra? Só que aí você tem que entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz aonde? No Espírito. Jesus de Nazaré, o Senhor, quando esteve em carne, ele disse o quê? O meu reino não é desse mundo, como eu desse mundo não sou. Então esse reino de Deus, ele é o quê? Espiritual. Ou seja, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele nos permite viver o reino dele até que o nosso corpo seja o quê? Transformado. Então você vê aí que o problema reside aonde? Na nossa natureza humana, na nossa carne. Esse confronto, ele é diário. Essa salvação é diária. Por quê? Porque Paulo vem dizendo que a inclinação da nossa natureza, ela é para o mal, para as coisas ruins. Mas a inclinação do Espírito é para a vida e paz. Então, peraí. Se eu posso escolher entre servir a minha natureza humana e servir a Deus, eu preciso aprender de servir a Deus. Por quê? Porque para você servir a natureza humana, você não precisa aprender. Precisa aprender? Não precisa aprender.
Você chega aí com uma criança de 2, 3 anos, já está cheia de vontade. Não é? Vai ensinar o quê? Porque faz coisas ruins, mas é tendenciosa. A nossa natureza, ela tem essa tendência. Ela tem esse desvio. E não é, isso aí é comum a todos. Não existe, pode ter certeza, nenhum ser humano que seja capaz de se autodenominar santo, perfeito. Não existe, nunca existiu e nem vai existir. Não tem. Ser humano não tem. Não tem. Agora, espiritualmente, nós, com a leitura do Espírito, nós podemos nos melhorarmos como pessoas. Por quê? Porque você tem o conhecimento que a tua natureza humana, não é só a tua, a de todo mundo, é má. Você vê aí que tem pessoas que oscilam, né, de comportamento. É um doce, é amável, é tudo de bom, principalmente em relacionamento de casamento, em relação a casamento, né? Depois que começa a namorar, meu beijinho, meu amor e tal, e ai, todo dodói, ele vai, assopra ali, dá um beijinho, passou aquela coisa, né? Aquele romantismo e tudo, casa, aí os primeiros anos tranquilo, daqui a pouco, aí já desanda a massa, aí vem todo aquele repertório, não é? E aquele histórico daquilo que a pessoa sofreu na infância, na adolescência, e traz para o casamento. O maltrato do pai, da mãe, não é? A maneira como foi criada, a dificuldade, os problemas, o histórico de doenças. Então, quando a pessoa casa, ela vai casar não é só com aquele príncipe, né? E tem muita gente aí, muitas mulheres que querem casar com um príncipe montado num cavalo branco. Aí casa, aí quando ela vai olhar, ela casou com um cavalo, porque o príncipe mesmo nunca existiu. Então isso é folclore, é um mundo lúdico que as pessoas vivem e não querem viver a realidade. Agora, quando nós temos o conhecimento do Evangelho do Reino, aí fica fácil. Porque aí você sabe o que a tua carne é e a pessoa também sabe o que é na carne. Então, quando há os conflitos, os problemas, tem que se administrar aonde? Na carne, na natureza humana. Porque conflitos têm que ser administrados. Eu não posso transferir um problema meu, familiar, para a igreja. Ou associar esse problema a um espírito, a um outro, não. Se houve um problema, uma dificuldade, tem que ser conversado, administrado, correto? E se chega a um denominador comum. Um caso muito frequente hoje é em relação ao casamento. Há muitas pessoas que dizem assim, a Bíblia diz, no caso antes da cruz, eu não estou querendo justificar nada, mas está escrito lá, que aquilo que Deus uniu não separe o quê? Um homem. Então a pessoa vem com essa informação de que não deve se separar. Casou, tem que morrer com aquela pessoa. Isso. Tem que conviver com ela. A duras penas, tem que viver. Mas hoje em dia, o que acontece? Nós temos aí as separações. Não deu para continuar o casamento? Vai haver mais conflito, coisa pior, então é melhor dar um tempo, parar com aquilo ali e buscar ser feliz com uma outra pessoa. Correto? Só que a religião impede. E a cultura religiosa faz com que a pessoa traga consigo esse conflito, essa condenação, e nunca vai lhe permitir ser feliz. Por quê? Porque ela quer, ela deseja. Mas por causa da cultura religiosa, da formação religiosa, ela vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. E aí existem vários problemas de várias ordens, né, no casamento, em que a pessoa envelhece, adoece, morre e nunca foi feliz. Porque não adianta vir com certificado de 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, dizer que fez boda disso, boda daquilo e tudo, e ser infeliz. Então, o que adianta a pessoa ter um diploma, um certificado para mostrar para a sociedade em que ela foi feliz ou que está mantendo um casamento, quando, na verdade, há muitos problemas e infelicidade de ambas as partes, porque não souberam que administrar. Porque caiu no marasmo, na mesmice, e aí só Jesus. E uma outra coisa que figura também é a questão dos filhos, dos familiares.
Mas essa sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade um pouco mais moderna, onde a aceitação de separação dos pais está sendo muito divulgada na mídia, através das novelas. Então, essa galera que está nascendo agora, já está ficando um rapazinho, quando há um problema em casa, ele já aceita na boa e tal, e vive. Claro que não é o natural, não é o normal, não é legal. Não é? Não é legal. Por quê? Porque a pessoa não teve a leitura espiritual. Não teve a leitura espiritual. E isso acontece. E mesmo quando você passa a ter essa leitura espiritual, uma vez que o conflito existiu, aí cabe a você administrar. Tá? Nós estamos falando de reino de Deus para ser vivido aonde? Nessa terra. Aprendemos hoje que Jesus, ele prometeu que o reino dele viria. Veio ou não veio? Veio. Tanto que lá no capítulo 17 de João, ele disse o quê? Eu peço, ele orando a Deus, né, ao Pai, que não os tire do mundo, mas que os livre do quê? Do mal. Porque a palavra ele já havia ensinado, já havia ministrado. Vamos para frente, com mais textos bíblicos. Colossenses 1,13. Colossenses, aí nós já estamos em Colossenses, nós lemos o Colossenses 1,20, não foi? Então nós vamos ler o versículo 13, que diz o quê? Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho, que amado. Ele nos transportou das trevas, não é assim que está escrito aí na tua Bíblia aí? O que diz aí, Janete? Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino. Tá. Marciano, por favor. Como nos tirou da potestade das trevas e nos transportou Para o reino, filho do seu amor. Oi. Então, olha que coisa interessante. Então, quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele, quando inaugura o reino dele, dentro, o que ele faz? Ele nos transporta. Pô, pastor, mas eu vivo nessa terra. Aonde é este reino? Em que lugar está? Está lá em Israel? Aonde? Em que país do mundo esse reino está para que eu possa viver? Está dentro de nós. Então, quando a Bíblia diz que Jesus, ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, isso significa o quê? Que esse reino tem que ser vivido no Espírito, com entendimento, com inteligência espiritual. Então, quando você se dá que está vivendo esse reino, essa verdade, aí você já vê a coisa de cima para baixo. Ah, eu preciso trabalhar, vamos lá. Eu preciso conquistar, vamos lá. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tudo bem. Aí a tua carne, ela, por ser sem vergonha, ela comete deslizes, problemas e tudo que você sabe que vai colher. Tem muitas pessoas que não sabem que o que se planta na carne se colhe na carne. Por exemplo, há muitos pais que não souberam dar a educação do filho. Quando eu falo que não souberam dar educação, é na sua plenitude, tá? Porque hoje tem muitos casais que acham que se alimentar o filho e dar roupa, comida e dormida ou guarida para ele, tá bem, não. A família precisa mais do que isso, precisa mais do que o sustento, precisa mais do que o acolhimento, precisa de diálogo, certo? Então, essa criança que é crescida nesse ambiente, né, às vezes tem fartura de tudo, não falta alimento, não falta nada, tudo, mas tem ausência de carinho, de diálogo, vai ter problemas futuros. Pode ter certeza. Por quê? Porque a ordem natural para se manter uma família tem que ser dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Não pode fugir dele. Então o pai hoje acha muito mais interessante dar um brinquedo de última geração para um filho do que bater um papo com ele. Entrega um celular, um netbook, um tabletzinho, esses iPads, iPhones da vida, e a criança intertita ali e tudo. Então o mundo dele, a família dele é aquela rede social que ele convive e que vai ditar, e aquilo ali vai sendo formado e tudo. Quando você achar que não, você já perdeu o filho, porque quando nós não soubemos educar o filho, o mundo adota. A natureza humana é assim. A criança, ela não fica sem receber instrução, porque se ela não receber dentro de casa
exemplos e virtudes, o mundo vai, de alguma forma, influenciar e determinar o futuro dela, a decisão que ela tiver que ter, o comportamento que ela tiver que assumir em relação a trabalho, em relação a respeito, em relação à família, em relação a sexo. Né? Então, o mundo que jaz no mal, que é mal, que é perverso, por isso que Jesus nos transportou, porque para viver reino de Deus nós não temos que viver nesse mundo, nós temos que ter essa leitura espiritual, de buscar esse conhecimento. E aí você fala assim, pastor, como é que eu vou ter esse conhecimento? Existe conteúdo, existe alguma receita, existe algum fundamento, ou alguns fundamentos desse livro? Claro. E aonde estão, pastor? Na Bíblia, é as 14 epístolas de Paulo. Então o Evangelho da Graça começa em Romanos, não em Mateus. Vai até Hebreus. São 14 livros que Paulo, são cartas pastorais, a maioria delas, de instrução, que o apóstolo Paulo vem falando, dando ênfase a como nós nos comportarmos nesse mundo, vivendo esse reino de Deus. Até aí está tudo bem? Tudo claro? Nós já lemos Colossenses 1,13? Já, né? Já lemos. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tem pessoas, e olha que está no futuro, no passado, né? Está aqui. E nos transportou, futuro pretérito, não, passado, né? Passado. Não vai nos transportar, não. Isso passou, ele já fez. Diga, Jesus já fez. Jesus já fez. Então tem muita coisa que Deus já fez por nós e que muita gente não tem esse conhecimento. Por exemplo, enfermidade. Uma pessoa que vive o Evangelho da Graça, o conhecimento da graça, sabe e toma posse e confessa. O confessar é diferente de orar. Porque você, quando confessa, você tem paz, você tem consolo. Eu estou confessando aquilo que eu creio. Tá? Agora, a oração, ela não, de repente, ela não te traz paz. Uma pessoa que está com uma enfermidade, desesperada para se ver livre daquela enfermidade, ela vai correr para o círculo de oração, ela vai pedir oração a muita gente. Por quê? Porque nós entendemos, dentro do sistema, entende dessa forma: quanto mais pessoas orarem por aquele determinado problema, mais fácil vai ser de chegar para Deus e Deus resolver. Aí você imagina a pessoa que não tem um leque de amizades e que está enfermo, que precisa de oração, como é que fica aí? Mas nós que conhecemos a palavra, nós não precisamos de recorrer a esse frenesi dessas orações desesperadas, porque não é oração, é um desespero. Deus me cura, Senhor, olha aí, meu Deus, bate o pé e tudo. Irmã, depois que a coisa chega, não adianta. O Evangelho da Graça, ele nos previne, ele nos dá uma defesa em relação às enfermidades e outros males. Por quê? Porque você confessa a palavra. É verdade que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades e dores? Sim ou não? É todas ou algumas? Todas. Não, a diabetes ele levou, mas a AIDS não. A tuberculose ele levou, mas a leucemia não. A enxaqueca não. O resfriado não. Eu não entendo. Então, se a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, eu acredito. Então, se eu acredito, eu confesso. Então, quando o mal chega na vida de uma pessoa, por exemplo, se tentar chegar no meu corpo, porque essa natureza, ela é o quê? É débil. Doença não dá em poste, dá em pessoas. Então, se o meu proceder em relação ao meu corpo está sendo bom, então eu já estou fazendo a minha parte. Eu não como besteira, eu não vou comer açúcar, eu não vou comer sal, eu não vou beber, muita coisa, enfim, eu vou ter uma vida regrada, porque eu sei o que o meu corpo precisa. Não é o que a minha mente precisa, é o que o meu corpo quer, precisa. E você vê que hoje o alimento mais saudável, mais barato, ninguém gosta, são as verduras. Me diz qual é o gosto